E aí, queridos, tudo bom? Estamos de volta, né? E hoje vamos continuar falando das classes gramaticais, né? Já fizemos na aula anterior exercícios, né, para a fixação das outras classes gramaticais, de acentuação. E agora nós vamos começar a falar sobre mais uma classe gramatical, que é o pronome, tá? Os pronomes, o conteúdo é um pouco extenso, então nós vamos dividir em 3 aulas, tá? Hoje será a aula 1 sobre pronomes, tá bom? Para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Não tem jeito, o conteúdo é extenso e para não ficar, nós não tacarmos a matéria. O ideal é que vocês entendam, beleza? Então, o que é pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome, principalmente um substantivo, tá? Classificação dos pronomes. Os pronomes podem ser pessoais, né? Possessivos, demonstrativos, indefinidos, olha quantos, interrogativos e relativos. Por isso precisamos dividir esse conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais, tá? Hoje nós só vamos falar dos pronomes pessoais, para vocês verem como o conteúdo ele é bastante intenso e qual a minha preocupação? Costuma cair em prova, então eu quero que vocês saibam de tudo, estejam por dentro de qualquer pegadinha, tá? Pronomes pessoais são aqueles que designam uma das 3 pessoas do discurso, tá? E aí, eles estão divididos em 3. Eu vou mostrar para vocês as pessoas do discurso mais à frente, e esses pronomes pessoais estão divididos em 3. São os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento, tá? São 3 tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, como eu disse, né? Nós temos eu, primeira pessoa, tu, segunda, ele ou ela, terceira. Todos esses do singular, tá? Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Nada que vocês não tenham visto, se todos os problemas de pronomes fossem esses, ai que maravilha, né? Saber qual é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, moleza, mas a questão não é só essa. Pronomes pessoais oblíquos, né? Aí eu trouxe para vocês aqui, nós temos os retos, né, que nós acabamos de mencionar, e temos os oblíquos, que nós dividimos em átonos e tônicos, tá? Átonos, para ficar fácil de vocês gravarem, eu falo assim, sala, aí às vezes a galera ri, não sei porquê, né? Mas grava assim, ó, metecer nos voos, o, a, lhe, e aí o plural, né? Metecer nos voos, tá? O, a, lhe, são os átonos. E temos os tônicos, né? Mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele ou ela, vou falar desse pronome. Ué, mas ele ou ela não era do caso reto? Sim, vamos descobrir quando ele não é. Nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles ou elas. Ih, professora, mas ali tem uns pronomes ali, vós e nós, como pronome oblíquo, não estou entendendo, tá? Pronomes oblíquos átonos são usados sempre sem preposição. Gente, tônico, tonicidade, ele é mais forte, ele não se apoia, tá? Ele não se apoia em nada. E os átonos, eles são usados sem preposição, os tônicos sempre com preposição. Por isso, vamos dizer, para ficar fácil, eles são tônicos, eles usam um alicerce, uma preposição, tá? Então, ó, ele vos contou, entreguei-lhe tudo, tá? E os tônicos com preposição, não tem como você usar. Até se você quiser, você não consegue. Não me canso de. Você consegue falar isso? Não. Não me canso de ti. Olha a preposição aqui. Eu te quero para mim. Eu te quero mim? Não tem como, gente. Então, os tônicos, eles sempre vão ser acompanhados por preposição. Então, se você tiver dúvida, você vai lembrar
se é tônico ou se é átono. Como é que eu vou saber? O tônico sempre vem acompanhado, ele sempre tem uma companhia, por isso ele é mais forte. Beleza? Só para gravar, tá, gente? Não está isso explícito, escrito dessa forma na gramática, porque não existe esse conceito, tá? Atenção! Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito, predicativo do sujeito ou vocativo, mas só que os pronomes tu e vós, neste caso, tá? Que podem funcionar como vocativo. Poxa, professora, mas nós não entramos em análise sintática ainda. Vamos entrar, mas é importante eu já saber. Eu já vi em algum momento, eu já estudei sobre isso. E para eu ir para a minha prova, eu tenho que saber a função sintática. Tudo está interligado, tá? Então, pronomes pessoais do caso reto ou funcionam como sujeito, ou funcionam como predicativo do sujeito, tá? Ou vocativo. No caso do vocativo, só o tu e o vós. Tá? Ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes oblíquos caso possuam outra função sintática. Lembra, vou voltar aqui, ó, que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe os pronomes tônicos e aí eu falei para vocês, ó, você vai estranhar, ele, pronome oblíquo? Ué, mas ele não é reto? Ué, nós e vós, pronome oblíquo? Mas ele não é reto? Aí é que você se dá mal, porque não olha o contexto da questão e fala assim, eu aprendi. Quem não sabe, professora? Eu, tu, ele, nós, vós, elas. Eles e elas. Eu aprendi isso, professora, lá no primário, lá, né, no ensino fundamental, primária da minha época, vocês não sabem o que significa? Né? Que eles e elas, eu, tu, ele, nós, vós, pronome reto, só. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou alhe, se, si, consigo, nos, convosco. Não, esses são os oblíquos. Não, cuidado que se tiver, dependendo da função sintática, ele também muda a classe gramatical e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Nada sem contexto. Eu e tu são sempre pronomes retos. E aí nós vamos entender algumas frases que nós temos o hábito de falar de forma errada, tá? Eu e tu são sempre pronomes retos. Então, eu e tu caiu lá, classe gramatical, pronome do caso reto. Não precisa esquentar a cabeça, tá? Agora, os outros vai depender da função sintática, beleza? Vamos ver. Aí eu trouxe ali, ó, pronomes pessoais do caso reto versus oblíquo. Vamos provar. Eles fizeram o trabalho. Poxa, professora, eles é pronome reto, claro. Mas por quê? Porque aqui ele é sujeito. Fizeram é o verbo. Eu ainda não entrei em análise sintática, mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que olhar numa oração é o verbo. O verbo manda, cara. O verbo manda. Quem é que fez? Quem foi ou o que, né? Que nem sempre é uma pessoa. Eles, sujeito. Se é sujeito, pronome reto, porque eu aprendi o seguinte, ó, olha o que eu falei aqui. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Então, beleza. A responsável sou eu. E agora? Sou é o verbo. Quem é o sujeito? Quem é a responsável? Né? Quem o quê? A responsável, ou a pessoa, ou aluno. Sou eu. Predicativo do sujeito está no predicado dando qualidade para o sujeito? Quando falarmos de análise sintática, nós vamos bater nisso de novo, eu vou enfatizar isso para vocês. Poxa, professora, mas se isso vai ser falado em análise sintática, por que você está falando em classe gramatical? Porque eu tenho que mostrar para vocês que mesmo estando em classe gramatical, mesmo que a minha prova peça a classe gramatical, eu tenho que saber análise sintática para dar a classe gramatical. Se ligou? Então, ó, entreguei a eles o trabalho. Ué, eles não era pronome reto? E agora? Quem entregou? Eu, sujeito oculto, implícito ou elíptico, né?
Entreguei o quê? O trabalho. Objeto direto. A quem? A eles. Esse eles não é sujeito. E se não é sujeito, pode ser pronome pessoal? Não. Pronome oblíquo, porque funciona como objeto indireto. Se ligou nisso? Beleza, vamos lá. Atenção ao emprego dos pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Vamos lá, vamos ver. É muito comum, né, ouvirmos no Brasil frases como: o gerente deu permissão para mim sair mais cedo hoje. Ai, já doeu até os ouvidos aqui da galera. Ou, assim, aí eu, sabe, aquele rapaz, eu lhe amo tanto, como eu lhe amo. Tá amando errado, por isso que não conquista ninguém. Não sabe escrever, nem falar. Preste atenção, vai escrever o bilhete, aprenda a fazer certo, escrever corretamente. Tá? Erradas, totalmente erradas. Qual será o problema delas? Né? É o uso incorreto dos pronomes pessoais. A combinação inadequada de verbos com os pronomes, né? Do caso oblíquo átono. Beleza? Então, vamos aprender a usar de forma correta, para eu não errar isso na minha prova. Eu, tu ou mim e ti, né? Pô, professor, tem uma parada aí que não pode usar eu, tem que hora que usa mim, como é que eu faço? Né? Eu e tu. Use quando funcionar como sujeito, porque nós aprendemos que ele, como pronome reto, funciona como sujeito. Então, ó, de um verbo. Era para eu sair mais cedo hoje. Não é mim sair. Era para eu sair. Por favor. Era para eu comprar. Era para eu andar. Era para eu dar essa aula. Não para mim. Dar esta aula. Cuidado. Né? O sujeito de sair é o pronome eu. Beleza? Não fale mais besteira. Imite. Caso eu e tu não funcionarem como sujeito, use mim e ti, você troca. Então, ela trouxe o livro para mim, não é ela trouxe o livro para eu, né? Esta lição é para mim, não é sujeito de verbo nenhum. Tem outra função sintática que não é de sujeito. Deu para captar a mensagem? Tá? O pronome mim não funciona como sujeito. Beleza? Se ligou aí? Tá? Cuidado com as pegadinhas. Aí eu trouxe aqui uma dica, tá? Que eu tirei da gramática, tá? Do professor Pestana, tá? Gente, se você quer estudar para um concurso, tá? Nada melhor do que ter uma gramática do professor Pestana, tá? A gramática dele é sensacional, espetacular, né? E tem vários exercícios e várias dicas de concurso. Então, eu tirei essa questão de lá, eu tirei essas frases da gramática, então eu quero trazer a dica dele para vocês, tá? Preste atenção. Frase 1. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Comprei vários livros para mim aprender finalmente português. Eu vou dar... Cadê? Tinha que ter aquele cronômetrozinho, aquela paradinha, aquele barulhinho, sabe? Não tem sonoplastia na minha aula, né? Na live teve aí para um professor, né? Dono do curso. Na minha aula não tem sonoplastia. Vou reclamar. Cadê? Não, sonoplastia na aula. É só na live. Só na live aí. Não deu? Tem que botar sonoplastia. E aí? Será que está correta a 1? Será que está correta a 2? As duas frases estão erradas. E aí, o que vocês acham? Vou dar oportunidade para os dois assistentes. Ih, meu Deus. Bora, prestem atenção. A questão 1, a frase 1, sempre foi muito complicado para mim entender português. Será que está correta? Está errada? Comprei vários livros para mim aprender finalmente português. As duas estão certas? As duas estão erradas? São absurdas? O que vocês acham? Eu acho que a segunda está errada. A segunda está errada, mas a primeira está certa? E aí, Adriano? Jansen já falou. Eu acho que sim, entender português sempre foi muito complicado.
complicado para mim. Muito inteligente. Meus meninos são inteligentes, né? Há diferença entre essas frases? Claro, né? Há um erro em alguma? Sim, né? Sempre foi muito complicado para mim entender português. O que eu faço, né? Frase correta. O mim não é sujeito do verbo infinitivo. Tá? O verbo não é... O mim não é sujeito do verbo no infinitivo. Se ele não é sujeito, não tem erro nenhum. Mas o que titia Teteia ensina lá no primário, sei lá, não sei aonde, né? Em algum lugar. Não, a titia Teteia. Ah, se você vir um verbo no infinitivo, antes dele tiver um mim, tá errado. Cuidado que não é sempre assim. Leia a frase, tá? Veja como eu vou descobrir. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Então, olha só. Olha o macete. Eu posso tirar esse para mim? Sempre foi muito complicado entender português. Se você ficou na dúvida, ou você vai deslocar, ou você vai tirar. Se você conseguiu tirar, ele não é um elemento essencial. Então, ele não é o sujeito do verbo entender, tá? Ou sempre foi muito complicado entender português para mim, ou para mim, vírgula. Sempre foi muito complicado entender português. Eu consigo perfeitamente pegar o para mim, deslocar, tirar. Se isto acontecer, não há erro. Está correto, tá? Vamos ver a segunda. Comprei vários livros para mim aprender finalmente português. E agora? Frase errada. O mim é sujeito do verbo no infinitivo. Vejamos. Será que eu consigo tirar o para mim? Comprei vários livros a aprender finalmente português. Não tem como. Então, é um elemento essencial, é um termo essencial, tá? Então, não tenho como tirar. Eu, na verdade, tenho que substituir porque está errado. Comprei vários livros para eu aprender. Porque o mim não conjuga verbo, tá? Nem os índios falam assim. A mim querer jogar bola. Não falam mais assim porque eles estudam agora a língua portuguesa, muitos sabem as regras gramaticais, tá? Se liguem nessa. Conosco e convosco. Com vós e com nós e com vós, que é a forma analítica de conosco e convosco. Analítica mais de uma palavra. Lembram disso em adjetivo? Conosco e convosco devem aparecer na sua forma analítica, com nós ou com vós. Quando à frente do pronome surgir uma palavra ou uma expressão que indique quem somos nós ou quem sois vós. E estas palavras são mesmo, todos, próprios, alguns, né? Aí muitos, um numeral, um substantivo ou uma oração subordinada a adjetivo, tá? Que vamos falar também em classe, em análise sintática. Eles conversaram com nós todos. Não é conosco, todos. Até porque, gente, você não ia conseguir escrever. Então, cuidado. Eles conversaram com nós todos. Não posso usar a forma sintética, só a forma analítica. Ela esteve com nós que trabalhamos lá. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, eu também tenho que usar a forma analítica. Beleza? Tá? Tenho aqui, nós vamos falar de pronome relativo, né? Que a oração subordinada adjetiva, ela sempre começa com pronome relativo, fácil, fácil, tá? Forma sintética. Conosco e convosco são utilizados na forma sintética caso não haja qualquer palavra ou expressão que indique quem somos nós. Então, a paz esteja convosco, não é a paz esteja com vós, não pode, né? Queriam falar conosco. Cuidado que isso já caiu em prova e o aluno se enrola. Então, vocês têm que lembrar que para a forma analítica,
essa forma sempre virá acompanhada dessas palavras, tá? Se consigo. Esses aqui são fáceis, tá? Esses pronomes são reflexivos. Lembra de reflexo, espelho, né? Você pega o espelho, olha e vê o seu reflexo, né? Eu, tipo, linda, maravilhosa, poderosa, né? E, portanto, não podem ser usados com outra finalidade. Cuidado com isso, a não ser para indicar reflexibilidade ou reciprocidade. Eu dou, eu recebo, beleza? Recíproco, tá? Então, se consigo, cuidado que isso costuma cair na prova e as pessoas erram o uso. Eu não posso usar esses pronomes a não ser com esta função. Tem que ter esta conotação, tá bom? Então, vamos ver. Ela só pensa em si mesma. Reflexo, né? Nela mesma. Olha o reflexo, voltando. Ela pensa em alguém. Em quem é que ela pensa? Nela. Reflexibilidade, reflexo. Arrume-se, pois estamos atrasados. A mesma coisa, né? Quem é que vai se arrumar? A menina vai arrumar a si mesma. Beleza? Ao vir para cá, traga consigo o disco. Mesma coisa, reflexo. A pessoa vai trazer com ela mesma o quê? O disco. Não é alguém que vai trazer para ela mesma. Cuidado com isso. Nunca vi duas pessoas se amarem tanto. Aqui, reciprocidade, porque eu estou amando alguém e estou sendo amada. Por exemplo, eu amo muito, né, os meus cameramans. E eles me amam. Oh, gente, que recíproco. Nós nos amamos. Que lindo, tá? Mas o nós podem ser usados com outras funções, tá? Só para reforçar a construção. Esses aqui não têm essa possibilidade. Eles só funcionam ou reflexibilidade ou reciprocidade. Só, tá? O, a, os, as. Quando precedidos de verbos que terminam em RS ou Z, assumem a forma lolar, los, las. E os verbos perdem as terminações. Vou mostrar. Cantar a música. Fez a tarefa. Cantar termina com R. Fez termina com Z. O que vai acontecer? Essas letras vão sumir, vão perder, e eu vou trocar estas palavras pelo pronome adequado. Cantar lá e fê-lá. Cuidado com isso, tá? Não é fez lá, fez a, fê-lá, fê-lá mesmo, tá? Quando precedido de verbos terminados em M, ão ou on, assumem a forma no, na, nos, nas. E neste caso não se perde nada. Quer ver? Compraram o carro. Aqui eu não tiro nada, tá? O que eu vou fazer? Só vou substituir o carro. Compraram no. Então é só ver, gente. O M tem 3 perninhas, vai botar mais perninha. Vai ter um filho e sei lá o que vocês vão inventar aqui de história. Tá? Não se perde mais nada, só põe umas 2 perninhas ali e tá tudo certo. Tá bom? Pronomes de tratamento, tá? Pronome de tratamento é aquele com que nos referimos às pessoas a quem se fala de maneira cerimoniosa. Portanto, segunda pessoa, né? Se é com quem eu falo, né? Mas a concordância gramatical deve ser feita sempre em terceira pessoa. Vejam que eu destaquei isso aqui, porque isso é questão de prova, cai, a banca militar então adora, ama isso de paixão, tá? Então fiquem atentos, a concordância deve ser feita com a terceira pessoa e sempre, toda a concordância da frase, sempre com terceira pessoa, terceira. Pronome de tratamento, a concordância é sempre com a terceira pessoa, tá? Vou falar isso 1000 vezes. Aí eu trouxe para vocês alguns pronomes de tratamento, não dá para trazer todos, né? Senhor, senhora, né? Você, vossa alteza, vossa eminência, vossa excelência, vossa magnificência, vossa majestade, vossa reverendíssima, vossa santidade e aqui vossa senhoria. E algumas siglas, né?
uma abreviação, né? Não é sigla, abreviação. Então, assim, são alguns dos pronomes para a gente, são mais utilizados, às vezes cai perguntando na prova, então é bom vocês saberem, tá bom? Sobre você, eu trouxe uma atenção, né? Os dicionários, inclusive o VOLP, o que é VOLP? Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Se você quer saber se aquela palavra é registrada na língua portuguesa, você vai no VOLP. Na internet você consegue consultar. VOLP. Você vai ter certeza se aquela palavra é registrada na língua portuguesa. É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? E as gramáticas o colocam na lista de pronomes de tratamento, tá? Alguns gramáticos acham que é só formas de tratamento, tá? No entanto, tal pronome tem um valor discursivo um pouco diferente, pois é usado em contextos informais. Por quê? O conceito é que, vou voltar aqui para mostrar, ó, os pronomes de tratamento nos referimos às pessoas de maneira cerimoniosa. Você não trata ninguém de você de forma cerimoniosa, né? Não tem como. Por isso, essa discussão, tá? Eu só trouxe a fim de conhecimento, gosto de trazer, é importante, tá? Emprego dos pronomes de tratamento. Preste atenção nisso aqui. Isso às vezes na novela, no filme, a tradução lá, sai tudo errado. E você ouve e depois repete. E essa letrinha, essa troca acaba com a sua questão na prova, tá? Quando se estiver falando diretamente com a pessoa, usa-se vossa. Estou falando com a pessoa. Eu vou usar vossa. Então, ó, Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Então, eu estou falando, ó, Vossa Santidade, você vai vir ao Brasil em que ano? Estou falando com a autoridade, beleza? Olha aqui, Vossa Santidade, olha o vocativo. Tá? E eles já colocam as frases bem parecidas. Quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre, usa-se sua. Para você gravar, olha só, adoro sempre fazer essa relação. Sobre é com S. Então, sua também é com S. Então, eu falei sobre, eu vou usar sua. Falei com, vou usar vossa. Então, ó, Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Viu que as frases são parecidas? Mas eu tenho uma vírgula sinalizando o vocativo. Já começa por aí, mas lá na pressa, na hora da prova, eu esqueço. Não pode, tem que ficar atento. E aqui ainda tem uma cola, na própria frase, ó. Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse. Eu estou falando com a pessoa? Não, eu estou falando sobre. E se eu estou falando sobre, eu uso sua. Falei com, eu uso vossa. Então, Vossa Majestade virá aqui hoje. Eu estou falando, se eu usei vossa, eu estou falando com o rei ou com a rainha. Agora, se eu falo, Sua Majestade virá aqui hoje. Sua, estou falando sobre. Pode reparar agora, vocês fiquem atentos às novelas aí de época, né? E que usam muito esses pronomes de tratamento, como eles erram, volta e meia eles erram. Filmes, quando fazem lá a tradução, fiquem ligados, tá? Não vão na onda, não. Preste atenção. Você e os demais pronomes de tratamento comportam-se gramaticalmente como pronomes da terceira pessoa. Sempre. A concordância, terceira pessoa. Sempre. Com os pronomes, com os verbos, toda a frase tem que concordar sempre terceira pessoa, sempre, tá? E cuidado com a frase com os pronomes oblíquos em segunda. Você chegou atrasado para o jantar. Você, pronome de tratamento. O verbo chegou está na terceira pessoa do singular, né? Aí eles colocam lá, professor, mas você chegou. Ele poderia botar, você chegaste. Chegaste é a segunda pessoa. Tá errado? Ou Sua Santidade, chegaste. Não, segunda pessoa. Não pode, tá? Ou Sua Majestade, não, Vossa Majestade, vírgula. Tu queres que não? Tu não. Não pode ter segunda pessoa. A concordância é com terceira. Sempre.
Beleza? Sempre na terceira. Bom, acabamos. Viu? Nem torturei tanto, né? E aí, como sempre, eu gosto de fechar com uma frase. Hoje eu trouxe uma frase da Cora Coralina, uma poetisa, né? Uma grande escritora, que diz: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, gente, faltou um Czinho ali, né? Sabe que a pessoa teve problemas na hora, já estava cansada, né? Descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E é o que nós temos que fazer. Decidir vencer, decidir estudar. Então aguardem até a próxima aula. Um beijo!